abrir as nossas Bíblias aí, no capítulo 3, 2 Timóteo. Nosso tema do nosso culto matutino é a Escritura, base para a nossa firmeza. Mas eu quero fazer aqui uma introdução rápida para falar da base desse capítulo, que está no versículo 14, 15, 16 e 17. O capítulo 3, 2 Timóteo, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar dos males e das corrupções dos últimos dias. No primeiro versículo ele está se referindo a Timóteo, a quem ele instruiu acerca do Evangelho. Ele vai dizer: sabe porém isto, capítulo 3, versículo 1: sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Então nós vemos essa relação que o apóstolo Paulo fez dos males que sobrevêm, da corrupção humana. E ele está falando com Timóteo, está falando para Timóteo fugir deles. Ele não está pedindo para Timóteo fazer amizade, ter comunhão, ter parceria com essa classe de pessoas. Então ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Já na época do apóstolo Paulo, ele já está falando desses tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Parece que o apóstolo Paulo ele está falando da nossa época, E todas essas qualificações que o apóstolo Paulo está fazendo, nós encontramos no nosso dia a dia. Nós encontramos pessoas assim: arrogantes, egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Nós encontramos esse tipo de pessoa hoje no nosso convívio, do nosso dia a dia. Nós encontramos pessoas desafeiçoadas, implacáveis, pessoas caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E essas pessoas egoístas, que são amantes de si mesmo, que esta é a situação que dá a origem aos demais pecados que está listado aqui, que o apóstolo Paulo alista. Ele fala dessa corrupção moral que procede do amor impropriamente dirigido. Ele fala desse homem blasfemo, ou blasfemai no grego, que significa pessoas que falam aquilo que danifica, blasfemadores, ou falam aquilo que prejudica, ou aquilo que danifica. Ele fala também dos caluniadores, que são lançadores de contendas, ou lançadores, ou diabos, ou cruéis, selvagem, rude. A linguagem no grego quer dizer selvagem, rude, que são esses caluniadores, que são lançadores de contenda, de confusão, são cruéis, sem piedade. E ele vai dizer isso: são implacáveis, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. No versículo 5 ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. Versículo 6: pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões,
que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então o apóstolo Paulo está alertando a Timóteo, esses homens que têm essas qualificações negativas, ele está dizendo que entre eles se encontram, penetram sorrateiramente esses homens com uma falsa piedade. Preste atenção no que ele está dizendo aqui. Esses homens com uma falsa piedade, eles entram sorrateiramente nas casas e conseguem cultivar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. E mulherinhas aqui são mulheres que vivem uma vida imoral, não vivem no temor do Senhor. Mas esses homens que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Esses homens resistem à verdade e se misturam com essa gente. Eles têm uma forma de piedade, mas negam o poder, negam a eficácia da piedade. Eles são enganosos e eles adentram nessas casas mesmo, literalmente, e convencem essas mulherzinhas, que é o que o texto está dizendo aqui, para uma vida muito mais imoral ainda. Então eles entram sorrateiramente, com uma forma de piedade, dizendo que é um cristão, que conhece, e na verdade não conhece. E isso acontece ainda nos dias de hoje. Quantas pessoas adentraram em casa dizendo com uma falsa piedade, uma aparência de piedade, e acabou destruindo a casa. E diz então que eles todavia não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Então essa caminhada deles não irá tão longe, porque eles serão descobertos, porque por causa da sua insensatez será a todos evidente a sua conduta. Então aquele que tenta enganar, aquele que tenta se camuflar, aquele que tenta adentrar sorrateiramente, e às vezes isso acontece também nas igrejas, ele não permanecerá para sempre, porque será evidente a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles que o apóstolo Paulo acabou de dizer. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 10: tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. E é obviamente que isso estava acontecendo na época do apóstolo Paulo, tá? Quando ele escreve isso aqui a Timóteo. Então ele está alertando a Timóteo, e ele está dizendo: tu porém tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor e perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então as pessoas acham que essas pessoas que adentram sorrateiramente, e nós aplicando para os nossos dias, e que entram sorrateiramente nas nossas casas, literalmente, não só nas nossas casas, como também na igreja, a gente tem que ter esse discernimento, por exemplo, de quem é que a gente coloca dentro de casa. Eu não preciso dizer para você que a gente já viu bastante história de pessoas que entrou dentro de casas, que acabou o casamento, que o interesse dele era completamente outro, com uma aparência de piedade, com uma aparência de cristão, falando como cristão, agindo como cristão, se vestindo como crente, mas a intenção dele é completamente outra.
Talvez você já presenciou, já vivenciou isso. Eu já vi isso acontecer, já tive experiência disso acontecer. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas ele chama a atenção porque Timóteo tem aprendido e tem observado o ensino do apóstolo Paulo de perto. E o apóstolo Paulo chama para si a responsabilidade e fala para Timóteo: você tem visto o meu procedimento, você tem visto o meu propósito, você tem testemunhado a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor e a minha perseverança. Você tem visto que eu tenho passado por várias perseguições, mas em todas o Senhor me livrou. Agora ele diz para Timóteo: mas todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí ele vai fechar isso aqui dizendo, versículo 14: tu porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, a base para a firmeza cristã, que ele vai mostrar aqui agora. Tu porém permanece naquilo que aprendestes, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Então se permanece firme no Evangelho, porque a base para a sua firmeza é aquilo que você aprendeu em relação ao Evangelho, e que desde a infância sabe as sagradas letras, e que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a base da firmeza cristã de Timóteo estava relacionado àquilo que ele aprendeu desde criança, o Evangelho, puro, simples e genuíno. Porque aí o apóstolo Paulo vai dar a razão para essa firmeza dele, porque toda a escritura é inspirada por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para que, Timóteo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E essa palavra habilitado, ela tem o sentido de estar pronto para estar no exército, de prontidão, estar habilitado para servir um exército. Ele está dizendo que a base da firmeza dele deve ser a permanência dele naquilo que ele aprendeu do Evangelho, porque os tempos são maus, a corrupção, a imoralidade, os homens maus, os ímpios, os cruéis, jactanciosos, os rudes, os cruéis, eles estão aí. Então você precisa estar firme, e a tua base precisa ser a Escritura Sagrada, que é inspirada por Deus. Então o apóstolo Paulo está tirando ele de qualquer possibilidade de pegar qualquer outro recurso, está mostrando a ele como é que se vence a batalha, como é que se luta na batalha. E ele chama: olha para mim, você tem visto a minha conduta, é assim, permaneça na Escritura. Ou em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: a base da minha firmeza, Timóteo, é a palavra de Deus, e o Senhor tem me ajudado, e o Senhor tem me livrado de todas as perseguições. Então nós estamos nesse mundo, e o mundo nos odeia, a corrupção está aí, a imoralidade está aí, os homens cruéis estão aí. Como nós venceremos? Somente através da Escritura Sagrada, de tudo aquilo que nós temos aprendido. Então será inútil eu aprender e não colocar isso na minha vida em prática. Será inútil, eu que vou perder a guerra, se eu não encarar a palavra de Deus como a minha única arma de luta e de guerra, porque é ela que me habilita para a batalha. Se eu não caminhar pela Escritura, eu perderei as batalhas. Que isso sirva para nós como base sempre na nossa vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Nós vamos dividir agora nossas salas.